Amém. Os últimos versículos do livro de João. Você sabe tudo que Jesus fez? Você já leu a Bíblia muitas vezes? De trás para frente, de frente para trás? Já leu tudo? Você sabe o que Jesus fez? Conhece as histórias? Veio à escola dominical, aprendeu? Você conhece muito? O finalzinho de João diz: este é o discípulo. Ele está falando dele mesmo, João. Este é o discípulo, João capítulo 21, versículo 24. João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. João, capítulo 21, versículo 24. Eu vou ler de novo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha esse último versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e o que o Donizete nunca ouviu falar. Muitas outras coisas que Jesus fez e a Fernanda nunca ouviu falar, nem eu. E se todas elas fossem relatadas, uma por uma, o João diz: eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Como eu disse, Jesus nos basta. Jesus nos basta. Ou seja, eu não preciso de mais alguém para suprir as minhas necessidades, porque Jesus me basta. Jesus pode suprir. Nós vamos voltar um pouquinho, capítulo 20, e nós vamos ver que Jesus procura a igreja. Eu não sei se você já teve alguns momentos na sua vida que te marcaram. Eu me lembrei hoje, uma vez que fomos a uma exposição em Limeira, meu pai, minha mãe, eu e meus 3 irmãos. Fomos à exposição em Limeira e uma das coisas que a propaganda dizia é que estaria exposta lá a Pedra da Lua. E fomos lá e olhamos muitas coisas, até que pegamos uma fila enorme para ver a Pedra da Lua. Quando chegou a minha vez, era uma bola grande de vidro assim, e lá no meio uma coisinha que subia, e bem na ponta dessa barrinha, uma pedrinha pequenininha. Não deu nem para ver de perto. Como a Laura diria, eu quero ver. Porque ela fala, eu quero ver. Né? Quando ela diz eu quero ver, ela está dizendo eu quero olhar, eu quero ver com a mão. Não deu nem para eu ver a Pedra da Lua com a mão. Era através de um vidro. Tinha ainda uma barra, assim, uma coisa que estava entre a fila e aquela bola de vidro. Foi uma decepção. Eu não sei se era um pedaço de asfalto lá, não sei se era uma pedra qualquer, mas nós fomos lá para ver a Pedra da Lua. Eu já vi a Pedra da Lua, mas não sei se era de verdade, tá bom? Mas às vezes a gente tem momentos da vida que marcam. Em 1971, eu fui procurar no Google quando é que foi isso, o avião Concorde veio ao Brasil. Era um avião francês com asas diferentes, asas triangulares. E ele rompia a barreira do som, várias coisas e tudo mais.
E em 1971, num dos voos experimentais dele, ele veio até Viracopos. E aí meu pai disse, vamos ver o avião. Que meu pai não sabia que todo mundo de Campinas tinha pensado a mesma coisa. E na pesquisa que eu fiz hoje, dizia que foi um dos maiores congestionamentos naquela região de Viracopos, porque todo mundo resolveu ver o avião Concorde, tá bom? Em casa você pede para a mamãe que ela procura no Google e você vai descobrir como que é o avião Concorde. Mas ele veio ao Brasil, eu vi o avião, um pedacinho daquela cauda de cima, assim, porque não deu para chegar no aeroporto. Lá no alto deu para ver uma coisinha e meu pai disse, lá está o avião. Depois de um tempo, mas marcou para mim, porque eu lembro até hoje, dentro do carro, vendo um pedacinho do avião. Eu vi o avião Concorde. Depois de um tempo, o Alexandre chegou em casa, ouvindo rádio, e a hora que ele chegou, ele mora em outra cidade, mas naquele dia ele veio nos visitar, e ele estava ouvindo a rádio, ele disse, vai chegar o avião Antonov, um avião ucraniano. Antonov vai chegar no Brasil. É muito grande. Ele carrega peças enormes. E aí ele começou a ouvir, e ele correu lá no computador, e ele disse, deixa eu ver de que lado que vai entrar. Porque lá de casa a gente vê os aviões chegando para pousar, dependendo do vento. E aí ele olhou na internet e disse, vai entrar por Campo Grande. Então, se vai entrar por Campo Grande, ele ia fazer aquela rota atrás de casa. Então, a hora que ele disse, vai entrar por Campo Grande, corremos para a varanda da casa, e a hora que olhamos, lá vinha o Antonov, bem devagarzinho chegando. Eu vi o Antonov. Marcou a minha vida, eu posso dizer, eu vi o Antonov. Tá? Depois, qual foi o avião que chegou? Dudu, qual foi o avião que chegou? Isso, você já ouviu falar do Beluga? Aquele avião que parece um beluga, que é um tipo de um golfinho, beluga-baleia, e muita gente foi até Viracopos para ver. Eu não vi, eu vi pela internet, assistimos, as crianças viram conosco lá em casa, mas eu sei que quem viu, marcou. O Dudu só de ver na internet marcou. Eles às vezes em casa pegam uns lençóis, colocam em cima do sofá e fazem o beluga deles. Aí eles falam, estamos no beluga. Outro dia o Dudu entrou no beluga e começou, a Laura disse, espera por mim. Aí ela entrou no beluga e ficaram lá voando debaixo das cobertas. Andar de cima e andar de baixo. Então marca, isso marcou o Dudu. Tem coisas que nos marcam. E algumas pessoas que a gente encontra também nos marcam. Quando eu já tinha Jaqueline, eu nunca tinha mexido com computador, mas um dia veio um homem, um americano, não sei mais o nome dele, mas ele ensinou DOS. Walter sabe o que é isso, né? E quando ele ensinou DOS, é como se ele ligasse uma luz forte, porque eu entendi como é que funcionavam algumas coisas no computador que tinham comprado no escritório, e dali para frente eu virei o fera do escritório, que eu aprendi os comandos para voltar, para ir para frente, para apagar, para copiar. Aquele encontro me marcou. Jesus encontrou muitas pessoas e também elas foram marcadas. Para Zaqueu, Jesus disse, hoje convém eu ficar na tua casa. Já pensou, Jesus fala, Bia, hoje eu vou na tua casa. Vou lá conhecer o Jefferson. Já pensou se Jesus fala isso? E não apenas Jesus falou isso para Zaqueu, mas depois lá na casa de Zaqueu, depois de conversar com o Zaqueu, Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Jesus não só foi naquela casa, mas também entrou salvação naquela casa. Jesus falou com a mulher samaritana, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Uma mulher acostumada a ser desprezada pelos judeus, que judeus e samaritanos não se davam, e homem judeu nunca falaria com uma mulher. Quem veio para quebrar isso foi Jesus. Jesus falava com as mulheres. Jesus, o cristianismo,
levantou as mulheres para uma posição bem diferente da que tinham antes. Como já dissemos aqui, mulher e criança nem eram contados nas multidões, só os homens. Era como se a gente dissesse 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a Melícia dizia, eu, não vai me contar? Não, mulher e criança não contavam. Mas depois, com o cristianismo, a coisa foi mudando. E as mulheres passaram a exercer funções dentro da igreja importantes. E aquela mulher samaritana, uma mulher que estava com a vida toda enrolada, ouviu de Jesus que ele era o Messias, o Salvador prometido, que os samaritanos também estavam aguardando. Para Nicodemos, que foi falar com Jesus de noite, às escondidas, com medo dos judeus, para Nicodemos, Jesus disse o versículo mais conhecido de todos os cristãos. Qual é? João 3,16. Foi para uma pessoa que Jesus disse isso. Ele não disse para a multidão, não, essa frase é muito bonita, eu vou deixar para falar quando tiver muita gente. Não, Jesus falou para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus também encontrou Pilatos no julgamento. Pilatos ficou impressionado com Jesus. Fez muitas perguntas e várias delas Jesus não respondeu, ou a resposta não era a que Pilatos queria, mas Pilatos preferiu fazer o quê? Lavar as mãos. Eu estou inocente quanto a ele, estou lavando as mãos. Muitos encontros. João está dizendo que se fosse contado o que Jesus fez, não caberiam os livros. Jesus encontrou muitas outras pessoas, Jesus fez muitos milagres que não foram contados, mas alguns foram contados e é por eles que nós aprendemos. E nesse trecho nós vamos ver agora encontros de Jesus com o grupo. Encontro de Jesus com os seus discípulos. Capítulo 20, versículo 19. O final de semana tinha sido muito turbulento. Final de semana turbulento. Jesus tinha sido preso, tinha sido julgado, açoitado, chicoteado, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça, puseram roupa como se fosse de rei, depois foi crucificado e foi sepultado. E ficou ali naquele sepulcro. Mas no domingo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Fazia parte do ritual de molhar o corpo da pessoa querida com perfumes. E elas foram de madrugada, mas encontraram o túmulo vazio. E os anjos estavam lá e disseram, vamos falar para os discípulos. O Pedro e o João chegaram até lá e voltaram para os discípulos. E aí a gente encontra o versículo 19, que diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Eu sei que aqui no Brasil eles tentam dizer que o primeiro dia da semana é o segunda-feira. E domingo é final de semana. É resto de semana. Não. Domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que é segunda, né? A terça, a quarta. Seria o primeira-feira para nós, né? O domingo. Mas não tem primeira-feira. O domingo é o primeiro dia. No primeiro dia da semana, ao cair da tarde, estavam trancadas as portas
Os discípulos estavam numa casa com as portas trancadas, porque era proibido sair? Não. Um missionário que começou a igreja aqui no Brasil, Dr. Mostella, ele fazia algumas reuniões de doutrina, que ele dizia para os diáconos: fechem as portas, ninguém sai hoje. Porque hoje nós vamos tratar de alguns assuntos sérios. Então não dava para ninguém dizer: eu preciso ir embora. Está muito pesado o assunto. E aí ele falava das coisas que precisavam mudar. Mas ele dizia para os diáconos: fechem as portas, ninguém sai. Claro que hoje a gente não pode fazer isso, né? Mas era assim. Os discípulos não estavam de porta trancada, porque não era para nenhum discípulo sair. Mas aqui diz porque estavam os discípulos com medo dos judeus. Porque os mesmos judeus que tinham prendido Jesus, os mesmos judeus que tinham crucificado Jesus, estavam ainda ali. Então eles estavam com medo dos judeus. Mas mesmo assim Jesus entra lá. Jesus não precisava mais de que alguém abrisse a porta, porque agora ele já tinha ressuscitado. Opa, perdão. Tá bom. Tá lá, isso, obrigado. Perdão. Jesus não precisava que alguém abrisse a porta para ele entrar. As portas estavam trancadas. E Jesus, diz o versículo 19, se pôs no meio deles. Jesus apareceu no meio deles, sem que as portas fossem abertas. E o que é que ele diz? Eunice, paz seja com você. Paz seja convosco. Que a paz esteja com vocês. A paz. Encontros com Jesus podem trazer paz para aquele que está apavorado. Tem gente que está com medo de sair de casa. Parece que alguém tinha dito naqueles dias: fiquem em casa, a missão vocês veem depois. Fiquem em casa. Discípulos, fiquem dentro de casa. A missão que Jesus tem para vocês, vocês vão fazer depois que os judeus sumirem, depois que os judeus morrerem, aí vocês saem dessa casa e vão pregar o Evangelho. Mas Jesus apareceu lá porque eles estavam com medo. E ele diz: paz seja com vocês. É interessante que Jesus não chegou e disse: matei os judeus, agora vocês podem ter paz. Não, os judeus continuavam os mesmos, continuavam no mesmo lugar. Jesus não disse: mandei os judeus embora da cidade, agora vocês podem ter paz. Não, Jesus disse a vocês que a paz esteja sobre vocês, mesmo com o que está acontecendo lá fora, mesmo com os soldados romanos ainda circulando a cidade, dando ordens e tudo mais, paz seja com vocês. Mesmo com as notícias ruins que às vezes as pessoas escutam, paz seja com vocês. Houve um tempo que havia um jornal aqui no Brasil que era Aqui Agora. Eu confesso, eu assistia. Eu era normal, tá? Eu assistia, achava normal. Tinham notícias, não sei das quantas também, meio azulzinha assim na frente, que se você torcesse o jornal, comprava na banca, se torcesse o jornal saía sangue. Eu lia também. E achava que aquilo era normal, todo mundo lia. Mas depois a gente aprende que tem coisa que só está lá. Por que vende aquele jornal? É porque todo mundo quer ver notícia ruim. Então eles escolhem as notícias ruins e não dão as notícias boas. Por que algumas TVs conseguem muita gente assistindo? Porque eles só falam de coisa ruim. E às vezes fazem um sanduíche. Eles põem uma noticinha boa no começo, um monte de notícia ruim, e depois termina com uma noticinha mais ou menos no final, só para você terminar dizendo outro dia, teve uma notícia boa no final.
as coisas ruins vão continuar acontecendo. Mas Jesus, que nos basta, Ele pode nos dar paz. Mas quem que recebeu essa palavra de paz seja convosco? Somente os discípulos que foram a essa reunião. Só eles receberam essa bênção. Se alguém faltou nesse dia, ficou sem. Então, se você estiver com medo, estiver com problemas, estiver com notícias ruins de saúde, de problemas na empresa, problemas com os filhos, está cheio de tribulação, problemas, sei lá, notícia de guerra aqui, acolá, procure a igreja, procure os irmãos, porque juntos aqui a gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai pedir para Deus falar conosco e Ele pode nos trazer paz. Ele pode trazer paz na sua casa também, mas a tendência na sua casa é ligar no noticiário. E no noticiário vai ser difícil ouvir uma palavra: paz seja convosco. Os judeus continuavam, os problemas continuavam, mas em Jesus nós temos paz. Mas em Jesus também nós temos acesso à fé. Versículo 24 em diante. Já é outra reunião. É 8 dias depois. Se era 8 dias depois, era domingo de novo. Eu achava engraçado, minha mãe que veio lá das ilhas de Cabo Verde, ela dizia de hoje a 8. Eu falava, o quê? De hoje a 8. De hoje a 8 significa próximo domingo. De hoje a 8. Contando com hoje. Daqui a 8 dias. De hoje a 8. Então, 8 dias depois, os discípulos estão de novo reunidos. Versículo 24. Diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ou seja, Tomé tinha faltado no culto do domingo anterior. Então ele não viu Jesus naquele dia da ressurreição. Ele não viu. E por que ele não viu? O que ele estava dizendo? Porque olha ali, versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Havia um tempo que tinha uma propaganda de sabão que era: faça o teste de São Tomé. Ver para crer. Eles estavam dizendo: compra, experimenta, e aí você vai ver que funciona. Era o teste de São Tomé. O Tomé está dizendo: é mentira. Vocês estão delirando. Vocês estão viajando. Vocês não viram Jesus. Agora olha que interessante. Se Tomé continuasse com essa dúvida na cabeça dele, um dos discípulos, com o passar do tempo, sabe cachorro sarnento? O que acontece? Quando é esses cachorros de rua. Quando aparece um sarnento, em pouco tempo, tem 2, tem 3, tem 4, e aí tem vários cachorros na rua com o mesmo problema. O Tomé, ele estava sem fé. Ele estava duvidando, ele estava... Imagina, vocês não viram, não aconteceu. Eu não acredito. Se continuasse assim, daqui a pouco o outro ia estar dizendo: pode ser, talvez a gente não viu mesmo, né? Seria um problema. Depois de tantos anos preparando os discípulos, um deles com falta de fé poderia ser como uma laranja. Sabe quando você deixa uma laranja no meio das outras e você fica um tempo sem olhar?
e de repente você olha e tem uma que está bem estragada, e aí você tira ela e fala, pronto, tirei a estragada. Aí você vai olhar as que estão do lado, estão começando a pegar aquele fungo branco. Que eles dizem que se você misturar com água e jogar dentro do formigueiro, você acaba com formigueira. Então faça o teste. Se funcionar, você me avisa, que eu não testei ainda. Tá bom? Mas eu já ouvi falar. Outra coisa, você pega folha de mamona, corta em pedacinho com uma tesoura, põe no carreiro da formiga aquelas saúvas, cortadeiras, ela vai carregar aquela mamona, a mamona vai matar o fungo do formigueiro e eles morrem por falta de comida. Mas se você deixar uma laranja no meio das outras laranjas, depois de um tempo você está com todas elas estragadas. O Tomé, do jeito que ele estava, ele era um grande candidato a depois ir desanimando os outros, com falta de fé também. E aí Jesus aparece de novo. Olha que interessante. Versículo 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez, o quê? Reunidos. Isso passou a ser algo normal depois da ressurreição de Jesus. Como Jesus ressuscitou num domingo, a igreja cristã passou a se reunir de 8 em 8 dias, sempre aos domingos. E aí, Jesus, passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles. O que tem de diferença daqui para a primeira aparição? Oi? Tomé, é uma diferença. O que mais? Tem uma diferença aí, nas portas trancadas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. No meio deles não tem outra coisa aí. Nessa segunda vez eles não estão com medo dos judeus. Não é interessante? Não diz aqui trancados de novo com medo dos judeus. Não, agora eles só estão trancados. Mas não mais com medo dos judeus, porque uma semana antes Jesus tinha aparecido e tinha dito, paz seja com vocês. E agora Jesus aparece e Tomé estava com eles. E Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. A mesma frase da outra semana, ou em algumas versões, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, ele já começou, já foi direto no Tomé. Mas ele não foi brigando com Tomé, não voa com os 2 pés no peito do Tomé, mas ele fala com Tomé, põe aqui seu dedo, está aqui, ó, minhas mãos, os buracos, veja as minhas mãos, estende também a sua mão e põe aqui do meu lado, onde a lança tinha perfurado Jesus e saiu água e sangue, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Seja crente, Tomé, creia. Eles estão falando a verdade, eles me viram. E aí, agora, Tomé mudou. Tomé diz, Senhor meu Deus, Deus meu. Que agora ele viu. Ele viu. E aí Jesus diz, você creu porque me viu? Bem-aventurado é o Marcelo, porque não me viu, mas creu. Bem-aventurado é o Carlos, porque não me viu, mas creu. Bem-aventurado é o Dudu, porque não me viu, mas creu. Nós hoje somos bem-aventurados, felizes. Eu não vi Jesus pessoalmente, como Tomé viu e creu, mas nós que cremos em Jesus, Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados. Jesus traz fé,
Jesus diz para o Tomé: não seja incrédulo, seja um crente, tenha fé, creia que eu ressuscitei. Jesus falou disso no ministério dele inteiro. Jesus foi avisando: vou morrer, vou ressuscitar. E aí quando ressuscitou, Tomé diz: não, ressuscitou não. Então Jesus nos basta, Ele traz paz, Ele traz fé, Ele traz ânimo também. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Eu vou pescar. Parece que estava todo mundo assim, sem saber o que fazer. Talvez sentado lá na beira desse mar de Tiberíades, talvez pensando: o que vai ser da gente agora? Como é que vai ser? Jesus não vai mais ficar com a gente. Aí o Pedro fala: vou pescar. É como se ele dissesse: vou voltar para minha lojinha. Vou voltar lá para minha plantação. Vou voltar lá para o torno. Ver se tem emprego lá para mim de novo. Pedro diz: vou pescar. E aí os outros falam: a gente vai também. A impressão que me dá é que eles estavam tão desanimados que talvez começaram a pensar: e vão voltar porque a gente fazia antes, vão voltar a fazer o que era a nossa profissão. E eles pescam bastante, mas não pescam nada. Eles lançam bastante a rede, mas não puxam nada. Até que, ao romper do dia, versículo 4, ao romper do dia, aliás, uma perguntinha, foi falado sobre isso hoje na escola dominical, que a Jaqueline deu aula. Quem se lembra por que eles pescavam à noite? Por que eles pescavam à noite? À noite os peixes não enxergam tão bem, é mais fácil pegá-los. E também à noite alguns peixes grandes sobem. E tem outras razões também. Então eles pescaram a noite inteira, mas não pegaram nada. Ao romper do dia é quando o sol começa a aparecer. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: como será que eles responderam? Porque aqui tem um não. Como será que eles falaram? Não. Ou será que eles disseram: não? Está vendo que a gente está aqui sem pegar nada? Não sei como é que eles responderam, não sei como é que esse não foi gravado. Mas a resposta foi: não, nós não temos nada para comer. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Tá de boa. Caiu um lenço lá atrás, né? Caiu uma pena. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, mas eles não tinham reconhecido que era Jesus. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Só porque eles mudaram o lado do barco. Eles sempre jogavam para um lado, para o lado esquerdo do barco. Jesus disse: joga a rede para o lado direito do barco. Eles tinham o lado certo que eles sempre jogavam. Talvez a facilidade. A gente tem as coisas que a gente sempre faz do mesmo lado.
Mas Jesus disse, joga do outro lado. E aí as redes ficaram cheias e logo o discípulo amado disse a Jesus. Aí o Pedro põe a roupa e vai rapidinho para a praia e chega antes dos outros. Jesus traz ânimo. Eles estavam desanimados, mas Jesus apareceu, comeu com eles. Quando eles chegam na praia, tinha pão já numa brasa e um peixinho, mas eles trazem mais peixe. Jesus faz um churrasquinho com eles e o desânimo sumiu. Jesus nos basta. Ele traz paz, ele traz fé, ele traz ânimo, mas além disso ele também traz restauração. Depois de haver comido, versículo 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus traz restauração também. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus insistiu na pergunta. Depois de alguns anos de casado, uma mulher virou para o marido e disse: bem, você me ama? E ele respondeu: já te falei isso 30 anos atrás, se mudar de ideia eu te aviso. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? Pedro, com certeza, quando chegou a terceira vez, ele falou: eu neguei Jesus 3 vezes. E ele tinha me avisado que eu ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E eu neguei, eu tinha prometido: não, Jesus, eu estou junto, eu sou parça, eu vou até o fim, conta comigo. Mandou aquele emoji lá do tamo junto, né? O Nilson uma vez me respondeu TMJ, eu perguntei para ele, não entendi. Aí falou: tamo junto, TMJ, tamo junto. Acho que o Pedro mandou para o WhatsApp de Jesus: tamo junto, eu vou estar sempre com o Senhor. Mas na hora que Jesus foi preso, Pedro, depois que tentou defender Jesus com a espada e não funcionou, Pedro sumiu junto com os outros que também tinham falado: Jesus, nós vamos ficar com o Senhor até a morte. E todos fugiram. Mas agora Jesus está conversando junto com os outros discípulos que estavam lá. Jesus começa a puxar um assunto com Pedro. Há vários detalhes nessas perguntas e nas respostas de Pedro, mas o que me chama a atenção aqui é a restauração. Você deve estar pensando: mas cadê o pedido de perdão de Pedro? Cadê? A gente não esperaria isso? Se ele negou Jesus 3 vezes, o que a gente quer ver aqui? Pedro falando: Jesus, me perdoa porque eu neguei o Senhor 3 vezes. Se você olhar, deixa marcado aqui, nós vamos voltar depois. Lucas 24, 34. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, quando os discípulos do caminho de Emaús chegam na casa onde os outros estavam e avisam que tinham encontrado Jesus, Lucas 24, 34, os outros disseram: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão é o Pedro, é Simão Pedro. Então, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, apareceu para o Pedro.
Ninguém anotou. Pedro não escreveu como é que foi a conversa com Jesus. Nem João, porque João talvez não estava junto, né? Mas com certeza nesse encontro de Jesus com Pedro, Pedro deve ter falado: "Ô Jesus, eu prometi e não cumpri. Naquele culto abençoado, eu prometi que eu ia ficar com o Senhor para sempre e não permaneci. Aquela vez eu levantei a mão e falei: sou crente agora, e depois desisti." Então, o pedido de perdão do Pedro está nesse versículo aqui, tá bom? Mas nesse outro aqui de João, que acontece dias depois, é Jesus restaurando Pedro. Porque Pedro era um líder. Ele era alguém assim que falava o que precisava ser falado. E Jesus tem essa conversa diante dos outros com Pedro, para que os outros vissem que Jesus estava de bem com Pedro. Para ver que Jesus estava dando a Pedro: apacenta, pastoreia. Ou seja, você continua um dos meus. Você continua um da equipe. Você continua importante para esse projeto que foi começado. Jesus restaura Pedro nesse momento, diante dos outros discípulos. Jesus restaura Pedro a uma posição de também ter parte nesse ministério. Jesus nos basta. Que mais que Jesus nos basta? Está incluído naquele versículo lá. Jesus fez muitas outras coisas, se fossem escritas, nem no mundo caberiam os livros. Então Jesus pode suprir para você muitas coisas que não foram tratadas aqui. Lá na plantação de tomate, como é que chama a plantação de tomate? É tomatal? É tomatal mesmo? Eu acertei, gente, que legal. Tomatal. Tomateiro é o pé, tá bom? Tomateiro, o Dudu foi rápido aqui, ele já respondeu tomateiro. Tomateiro é o pé de tomate e um monte de tomateiros é um tomatal. Tá bom? Como é que chama a plantação de tomate, Dudu? Tomatal, tá bom? Então, lá no tomatal, com um monte de tomateiros, Moacir vai lá descobrir outras áreas que Jesus vai suprir, vai bastar, vai solucionar. A Jo lá na casa dela, cuidando das plantas dela, conversando com Jesus, vai descobrir muitas outras coisas. A Mel, no culto, enquanto todos nós estamos aprendendo uma coisa, ela vai estar descobrindo outras que Jesus vai estar falando direto para o coração da Mel. Porque dos tais é o reino dos céus, eles descobrem coisas que nós não sabemos ainda. Eles descobrem coisas que nós, adultos, às vezes temos dificuldade de compreender. Que Jesus possa, em cada culto, porque Ele está aqui. Como é que eu sei que Jesus está aqui? Que eu creio na palavra dele, que Ele disse o quê? Onde estiverem 2 ou 3 ou mais, ali eu estarei presente. Então Jesus está aqui. Então que Ele possa trazer paz, que Ele possa trazer fé, que Ele possa te trazer ânimo, que Ele possa trazer restauração, que Ele possa trazer outras soluções que você está precisando, que Ele possa te trazer sabedoria para cuidar da família, que Ele possa te trazer direção para continuar avante, que Ele possa te trazer um chamado para o ministério, para algum ministério pastoral, missionário, alguma área dentro da igreja, ensino, eu não sei o que, mas que Jesus possa suprir. Vamos orar? Ó Deus, nessa noite, nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui. E o Senhor é quem nos dá paz. É o Senhor quem aumenta a nossa fé.
É o Senhor quem nos anima quando estamos desanimados. É o Senhor que nos restaura quando estamos longe do propósito que o Senhor tem para nós, onde o Senhor nos colocou. É o Senhor quem nos restaura a posição. Senhor, cada pessoa que está aqui hoje, ou cada um que vai depois ouvir essa mensagem, que o Senhor esteja suprindo também ali na casa, ali no carro, ali no trabalho, ali, Senhor, caminhando à beira da praia ou onde for, que o Senhor esteja suprindo, Senhor, cada um que está agora ouvindo a mensagem, que eles se lembrem que o Senhor tem a resposta e que eles busquem no Senhor a resposta para as preocupações da vida, a resposta para os medos, para as decisões, em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Terça-feira, se Deus quiser, tempo de oração. Quinta-feira, estudo da palavra. E à tarde aqui, na terça-feira, 5 horas. Me lembro que eu preciso mudar o horário na propaganda. Essa é às 5, depois volta às 5h30. Mas me lembra, por favor. Manda um áudio assim, na terça à tarde. Pastor, o senhor pediu para lembrar que o horário é diferente. Senão eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e faço igual. Tá bom? Então tem oração aqui, 5 da tarde aqui na igreja e 7h30 da noite pela internet. Se Deus quiser. Tá bom? Oi? Agora eu sei que ela está aqui. Semana passada não tivemos, que a pastora Lúcia estava com dor, e ficar sentado naquela cadeira por 1h30 não é fácil, então não pudemos fazer, mas se Deus quiser, a semana a gente retoma, e semana que vem estaremos de volta aqui. Que Deus te abençoe.